Hoje, de novo, com a cachorrinha mais fofa do mundo, que não sai do colo da gente, né? Dá tchau, Tilly. Eu tenho a joia da fofura. Au, au, au. Mordeu meu dedo, olha só. Só? Fofura. Ela fez sucesso no último vídeo, né? Fez sucesso. Ela participou. Vamos falar então de uma pauta que a gente curte pra caramba. A gente tá até ansioso pra falar, né? Dos Vingadores. É um filme aí que foi uma arrasa quarteirão antes mesmo de ser lançado, né? Bateu recordes de pré-venda. Tô prevendo quando chegar a época onde as 10 maiores bilheterias da história vão ser filmes da Marvel. Tudo, cara. Então hoje a gente vai falar de um monte de coisa e tá resumido da seguinte forma. Ó. A gente vai falar, tipo, dos Vingadores e vai fazer um link, né, do vilão Thanos com um Killmonger, vilão de Pantera Negra, que é a terceira maior bilheteria do cinema, né? Então, assim, da parte filosófica, a gente vai falar sobre utilitarismo. Na verdade, utilitarismo em dois autores, que a gente já comentou inclusive numa live que foi feita pelo Facebook. A gente vai falar do utilitarismo de dois filósofos, que é o Jeremy Bentham e o Stuart Mill. Vamos começar falando então, portanto, para separar bem direitinho sobre tipo, o cinema Marvel. Bom, Vingadores Guerra Infinita, ele é a síntese, ele é o final da estrada, de 10 anos de estrada, de um universo cinematográfico, né, que foi construído, começando com Homem de Ferro 1. E esse universo conta, obviamente, com filmes bons e filmes ruins, que ninguém acerta sempre, né? Então a gente tem filmes bons aí, como por exemplo Capitão América 2, Capitão América 3, o Pantera Negra, como a gente já citou antes, né? E filmes não tão bons, como por exemplo Thor, Mundo Sombrio, né? Thor 2 e Capitão América 1. Porque embora, né, tipo, é difícil quem acerte sempre, mas existe quem erre sempre. É verdade. A DC erra sempre. Infelizmente, cara. O pessoal que tá se decepcionando bastante com os filmes da DC, eu recomendo que vocês assistam os longas de animação da DC, que são excelentes. Excelentes. De qualquer forma, tipo, o filme da Marvel Vingadores, a Guerra Infinita, ele é bom por vários motivos, assim. Por quê? Porque, tipo, eu fui pro cinema, né, foi eu, o Gerardo não pôde ir no dia, foi eu, o Luiz, que faz parte do Cine Sofia, e a Bruna, minha namorada. A gente foi pro cinema e, tipo, a Bruna, que é o meu mozão, curtiu pra caramba o filme e ela não assistiu quase nenhum filme da Marvel antes. Ou seja, ele é um filme bom sozinho. E por que ele é um filme bom sozinho? Porque ele consegue tipo, reunir várias qualidades. Como por exemplo o lance de que todos os personagens do filme, que já foram personagens principais em outros filmes da Marvel, são muito bem apresentados. Isso. Todos são muito bem trabalhados. Exatamente. Num filme com tanta gente, seria natural tu ter de repente um ou outro com mais destaque, né? Mas isso não acontece. Todo mundo tem o seu destaque, todo mundo tem o seu momento. E até como o Rafael falou, até o pessoal que não assistiu os filmes, né, os filmes anteriores, não fica perdido. O pessoal consegue entender o contexto da tal Guerra Infinita, né? Consegue entender e se emocionar. Tipo, a Bruna, por exemplo, ela chorou no cinema, tá ligado? Ela não conhecia, não tinha tanto apelo e tal. Também não lia gibi quando era mais nova. E ela saiu, tipo, ela chorou, cara. Ela ficou emocionada pra caramba. Outro ponto positivo é o jeito como a Marvel tem feito na representação dos seus personagens no cinema. Chegou um momento do cinema Marvel onde o filme meio que se escreve sozinho. É muito interessante perceber que você, né, consegue entender dentro do mundo do filme que não é o roteirista escrevendo a fala do personagem. É meio como se o roteirista se perguntasse, ok, mas como é que, por exemplo, o Doutor Estranho responderia nessa situação? Puxa vida, o Capitão América passou por isso e aquilo. Como é que ele responderia então nessa situação? Os personagens têm passado, e um passado já rico, né? Isso. 10 anos de passado. Até acho que é mais ou menos isso, onde o público não consegue se identificar muito com os filmes da DC, porque é pouco tempo pra te conseguir te afeiçoar aqueles personagens, né? Então, e a Marvel, tu tem aí 10 anos, é mais ou menos o que aconteceu com o Logan. Pô, a gente tava, cara, 17 anos vendo o Hugh Jackman como Logan e como Wolverine. E quando culminou no filme Logan, no último filme, eu duvido quem pelo menos não tenha tido um aperto no coração nas cenas finais, né, cara? O Luiz não teve. O Luiz não teve. Mas o Luiz ele é um filme que mexe muito com essa coisa, porque tu pensa, pô, cara, eu tô acompanhando esse personagem desde que eu era criança, velho. É bem legal. O Thanos é o personagem principal de Vingadores? Eu acho que daria pra dizer que sim, né? De uma certa forma, né? O filme gira em torno dele, se né? dá pra pegar um personagem como principal, acho que é ele, né? É ele. O Thanos, ele consegue
trabalhar uma linha filosófica chamada utilitarismo, que é a do Jeremy Bentham e do John Stuart Mill. O que diz a linha utilitarista? Ela é bem simples, ela é calcada em princípios bem tranquilos, que são princípios éticos e morais. Qual que é a diferença entre ética e moral? Porque eu percebo que muita gente faz essa confusão, né? Grosso modo, moral é aquilo que diz respeito a como você se sente no campo de bom e mal, e ético é como você deve agir, então é no campo do certo e do errado. A moral responde aquela pergunta, como eu devo me sentir? E a ética responde a pergunta, como eu devo agir? No campo moral, o utilitarismo diz para você o seguinte, você tem que achar bom, agir de modo a produzir o maior número de felicidade para o maior número de pessoas possível. Então é mais ou menos assim, se o que eu vou fazer é bom para mim, eu faço. Mas se o que eu vou fazer é bom para mim, mas é melhor para mim e para o Jerônimo, eu tenho que agir nesse sentido. Mas se tem uma outra ação que eu posso fazer que é bom para 3 pessoas desconhecidas, melhor do que é para mim e para o Jerônimo, então eu tenho que agir de modo a agradar essas 3 pessoas desconhecidas e não eu e ele. Ou seja, a moral utilitarista, ela não tem uma personalidade, ela não tem uma singularidade, ela é anônima, portanto, mas ela vai também para o campo ético. No campo da ética, em termos de ações, a gente entra na seguinte questão. O que eu for fazer, o que uma pessoa X for fazer para um grupo de pessoas, qual é o resultado que aquela ação vai ter? Uhum. Independente se a intenção daquela pessoa foi ajudar ou não. Isso independe. Uhum. O importante é qual o resultado que aquilo sucedeu. Se ajudou, né? É. Se ajudou é bom. Isso tem um problema. E a gente vê esse problema do Killmonger, que é o vilão do Pantera Negra. Negra. Pra quem não conhece, quem que é o Killmonger? O Killmonger, ele é interpretado pelo Michael B. Jordan, né, o vilão do filme recente aí do Pantera Negra. Que homem. Nossa! Meu Deus. Que homem lindo. E eu vou dizer assim, foi meio que uma... Eu não sei se foi a escolha certa, eu não sei se eles não tiraram o destaque do personagem do Pantera Negra, né, do herói do filme, porque, cara, aquele ator tem uma carga dramática, é um cara muito bom. Ele devia ser o Pantera Negra. Eu não sei se ele não deveria ser o Pantera Negra, sabe? Porque assim, o que acontece? Ele é filho... Ele é primo do Pantera Negra, né? O pai do Pantera Negra era o rei de Wakanda e o pai do Killmonger era um nobre também, mas enfim. Houve uma discussão, o pai do Pantera Negra matou o pai do Killmonger e ele deixou o menino nos Estados Unidos, ele não trouxe o menino de volta com ele pra Wakanda. O menino cresceu nas ruas, depois foi estudar, virou militar e sempre com uma noção equivocada de justiça. Uma noção equivocada do certo e do errado. E depois, quando, né, vou dar um spoiler do filme, mas depois quando ele volta pra Wakanda, ele tenta aplicar aquela maneira dele de ver a coisa como governante, porque, enfim, ele ganha o posto de Pantera Negra, né, ele se torna governante por um breve período de tempo, e ele tenta aplicar aquela forma dele de ver as coisas quando ele chega no poder. Essa forma equivocada do Killmonger, né, meio distorcida, dentro do utilitarismo ela é considerada correta. Porque ele está tentando trazer o maior número possível de benefício para o maior número possível de pessoas. Só que é um problema no campo moral, né? Uhum. Isso que o Killmonger está tentando fazer em Wakanda, a gente pode ver na nossa realidade, que é exatamente o que a China está tentando fazer. A China está tentando tomar o lugar dos Estados Unidos como grande potência mundial, né? Falando em termos de moral. No final do filme, isso eu vou dar um spoiler, né, mas enfim. No final do filme, quando o T'Challa, o Pantera Negra, recupera o trono, ele faz exatamente a mesma coisa que o Killmonger faz. Ele abre o Wakanda pro mundo, só que a diferença é que ele cuida, ele tem o lado moral dele é diferente do Killmonger. Ele abre o Wakanda pro mundo, mas ele tem uma preocupação em termos globais, com a população do mundo todo, e não só com a população de Wakanda, né? No caso do Killmonger, ele tá pensando, a intenção dele é ajudar o Wakanda, e aí como consequência, algumas outras pessoas também serão beneficiadas. Já no campo ético é correto, mas no campo moral nem tanto, dentro do utilitarismo. Exatamente. Já o T'Challa, não, olha, eu quero realmente ajudar o maior número de pessoas possíveis em termos globais. Se o Killmonger ele é meio utilitarista, o Thanos é um utilitarista clássico. Porque o Thanos ele tem a ideia de matar metade da população do universo pra salvar a outra metade. É mais ou menos o seguinte, né? O que é melhor? Morrer 2 pessoas ou uma? Morrer 4 pessoas ou 2? Morrer 8 ou 4? Morrer 16 ou 8? Aí você vai exponenciando esse raciocínio e você chegar onde o Thanos quer. Que pra salvar metade das pessoas do universo é melhor que outra metade morra do que deixar que todo mundo morra. A ideia dele é basicamente essa.
fazer com que você consiga entender esse princípio. E o Thanos ele é tão utilitarista que dentro daquele, né, dentro do raciocínio dele, nem mesmo ele tá fora do processo. Em nenhum momento do filme fica, tipo, deixa claro que quando ele instalasse o dedo e as pessoas do filme, né, tipo, as pessoas do universo morressem, ele próprio não seria uma pessoa escolhida. E ele inclusive sacrifica a própria filha, né, em busca disso, né. Ele tá disposto. Ele sacrifica a própria Gamora, né, em busca disso, pra conseguir uma das joias, né. Essa visão do Thanos, a gente pode trazer para a nossa realidade próxima aqui de Brasil, é a visão de alguns partidos políticos. Não somente no Brasil, mas no mundo também. Alguns partidos, algumas visões políticas pensam muito parecido com o Thanos. A gente vai, por exemplo, em termos de economia, a gente vai encolher a nossa economia para passar pela crise, por exemplo. Eles não pensam, talvez, em abrir as portas, em dividir. Não, a gente vai encolher para tentar passar pela crise. Então, é uma maneira não muito moral de se pensar, né? Mas, né, enfim, dentro do ponto de vista utilitarista, é ético, né? A gente sofre, algumas pessoas sofrem agora para que mais pessoas se deem bem no futuro. Mas também nunca pensa que todo mundo vai se dar bem junto, né? Exatamente. Não tem essa ideia da divisão, né? No caso, divisão no sentido de dividir para todos, né? Isso. É importante falar essas coisas, porque quem pensa desse jeito é a maioria da população na internet. Abre qualquer fórum e vai ver. E esse cara, ele acha que ele tá certo. O Thanos acha que ele tá certo. Ele é o herói da própria história. E é um dos papéis do Cine Sofia é justamente mostrar isso, porque o que a gente vive agora em 2018, nessa época, nessa era que a gente vive agora, é uma garotada indo assistir Vingadores, indo assistir Star Wars, torcendo pros mocinhos do filme, mas na vida prática... Ele é o vilão, eles torcem pros vilões, mas enfim, né? Na vida prática ele é mais vilão que o vilão. Exatamente. Meu Deus, cara. E, cara, tu sabe quem pensa mais ou menos parecido com o Thanos, que planejou, inclusive, o extermínio de uma raça, visando, entre aspas, o bem da economia de um país? Que isso aí, cara? Sabe quem foi? Ele mesmo, Hitler. Já sabe já, né? Se inscreve, curte, compartilha, mexe na sinetinha lá, din, 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 né? Guerreiros! Essa referência aí, meu. Por que você não vem assinar? Guerreiros! Guerreiros! Venham aqui brigar! Guerreiros! Por que não vem aqui brigar? Clássico, né, cara? Assina lá a sinetinha lá, muda. Assina não, desculpa. Mexe na sinetinha. Aciona a sinetinha lá que ela vai te mandar uma notificação quando a gente lançar vídeo. O site deve estar já rolando, a gente comprou o domínio. Tem os cursos também, velho. Tipo, tem quase toda semana a gente tem alguma coisa rolando no Cine Sofia, né? Exatamente. Seja online, seja presencial, assim. Dá uma olhada. E eu peço pra vocês também acompanharem as lives, porque inclusive tem uma live que o Rafael fez um tempinho atrás, que casa com esse assunto que a gente falou hoje. O nosso tempo aqui é curto, mas na live ele conseguiu desenvolver bem mais o assunto, né? E ficou bem legal. É isso aí. É isso? É isso então. Fiquem com Deus pra sempre. E não morra. Valeu.